Então, é como se eu tivesse puxado uma janela dessa região aqui para poder aproximar e trazer essas dicas de uma forma mais visual. Eu acho que vai ficar mais interessante. Tal como eu ia puxar aqui uma linha de chamada e eu comecei a puxar, eu acabei migrando para essa ideia aqui. E aí, essa ideia, eu trouxe ele completamente sem nenhuma pós-produção, sem achura, sem nada. Um adendo importante que eu quero fazer é que esse vídeo, ele é de dicas para pessoas que pediram aqui, para os casos em que você não consegue fazer isso em outro programa, porque se você conseguir, muito possivelmente isso vai te dar muito mais agilidade do que fazer por aqui. Mas, por exemplo, o seu computador não roda, então você não consegue colocar uma achura, ou enfim, não consegue de fato ter esses elementos explícitos em algum programa que vocês trabalhem, não sei qual. Então aqui a gente consegue trabalhar e fazer algumas pós-produções e chegar em resultados simples assim, a gente consegue fazer, ou a gente pode melhorar um pouquinho e trazer algumas questões mais para expressar o que a gente tem de vidro, o que a gente tem de permeável, de repente o que a gente também tem de construção, tipo de cor, assim, se você tiver uma parede que você sabe de qual cor ela vai ser, a gente consegue colocar aqui e trazer alguns elementos mais de humanização para além de informações textuais mesmo, e chegar no resultado final que tenha algo próximo disso daqui. Na verdade, a gente consegue extrapolar bastante essa limitação, mas para hoje eu acho que chegar nesse resultado aqui vai ser interessante, até para que vocês consigam me contar nesse vídeo o que mais vocês gostariam de ver por aqui a respeito desse assunto. Tenho bastante dicas para dar só nesse ponto até aqui. Vamos lá, do começo. Partindo do pressuposto que vocês têm um desenho como esse aqui. Supondo que você só tenha esse desenho, o primeiro passo que eu costumo fazer é importar ele aqui. Para fazer isso, vocês vão salvar ou em PDF ou em PNG, são os dois que eu acho que são mais interessantes para esse caso. E aí a gente vem e arrasta para cá, ou a gente pode vir aqui em Upload, fazer Upload, selecionar a pasta que a gente quitar esse arquivo e selecionar ele e abrir. Mas eu já trouxe, eu só arrastei. E aí, suponhamos que eu queira, então, seguir esse fluxo que eu mostrei para vocês. O primeiro passo que eu dei foi o de fato criar essas representações aqui, que seriam as paredes, estrutura e paredes, vedação. E aí eu usei uma ferramenta somente e uma cor, porque essa daqui é uma cor com opacidade. Então, eu usei essa cor aqui e aqui eu trabalhei nessa mesma cor com opacidade. Qual é essa ferramenta? Vocês vão digitar R no teclado de vocês e vai aparecer esse formato, que para mim é um quadrado, quase um quadrado, não sei. Mas enfim, vai aparecer esse formato. E aí o que vocês vão fazer é justamente esse processo aqui. Mover assim, no sentido que se fizer necessário, para que vocês consigam sobrepor exatamente no local de onde está essa parede. E aí a gente vai fazer esse ajuste, puxar pelos vértices, se for para aumentar. Se for para fazer proporcional, enfim, ou não, pressionem o Shift para aumentar proporcional assim, ó, amarrado. Se não, se vocês puderem seguir em qualquer linha, é só fazer sem pressionar nada. E aí, se vocês quiserem só ampliar, é só esperar ficar essa setinha, que é bidirecional, e puxar. Aí eu vim aqui nas cores, selecionei esse cinza, porque eu não queria uma cor muito escura, mas se você quiser trabalhar com preto, pode, com a cor que for necessária. Inclusive, se vocês quiserem trabalhar também com algo mais lúdico e fora desse padrão que a gente tem. E aí, adendo, esse tipo de representação, ele é muito para uma questão onde a gente tem a possibilidade de trazer essa representação que é mais didática e lúdica. Se você estiver trabalhando com alguma entrega que precisa ser mais técnica, essa pode ser que não seja a melhor solução para o seu caso. Então, para o seu caso, talvez seja, de fato, ver quais são as representações que são pertinentes, se são aquelas que a NBR coloca, se a instituição propõe, enfim. Aí são outros casos. Mas no caso daqui, que é onde você pode fazer uma representação mais livre, vamos supor que a gente colocou o primeiro, posicionou exatamente onde a gente queria. Vou fazer só uma demonstração. Vai ficar aqui, uma suposição. E aí, como que eu faço? Aproximar sempre é bom. Para dar um zoom aqui, eu pressiono o Ctrl e mexo no cursor para frente e para trás. E aí, dou um Ctrl+C, Ctrl+V, copiei. Então, faço isso para todas as lajes. Aí, fui seguindo.
A gente consegue ainda pegar algumas ferramentas para ajudar a gente nesse processo. Então, a gente pode vir em arquivo, configurações, mostrar réguas e guias. Feito isso, a gente pode vir aqui, ó, puxar uma régua para a gente ter certeza que a gente está começando todos no mesmo local. E a gente pode fazer isso para todos os casos. Então, a gente pode criar exatamente vários eixos aqui, né? Para a gente ter certeza de que a gente está fazendo tudo certinho. E aí faz isso, copia e cola todas as vezes que forem necessárias, Ctrl+C, Ctrl+V. E depois a gente vai fazer esse mesmo processo para as nossas vigas. Então, aqui a gente fez laje, aí aqui eu teria uma estrutura, uma viga. E aí eu faço esse mesmo processo, Ctrl+C, Ctrl+V e vou reposicionando. E o que eu aconselho vocês fazerem? Vamos lá. Vou fazer a parede também, só para mostrar. Então, a parede eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V, pego o R lá, né? E aí aqui eu trabalhei com 50% de opacidade e só reposicionei. Vocês vão ver que a própria viga vai ajudar vocês a puxarem essa parede de vedação. E que aqui era vedação, né? Mas pode ser que não seja no seu caso. Aí, beleza, fiz isso para um caso, fiz para o outro. Mas pode ser que você esteja pensando, nossa, mas isso vai demorar. Então, o que vocês podem fazer caso vocês tenham um desenho mais complexo? Eu aconselho que vocês façam isso com desenhos que não sejam tão complexos assim. Mas se você realmente não tem um recurso para fazer isso em outro local, para desenhos mais complexos e precisa fazer aqui, a gente faz também, a gente dá um jeito. Mas se for um desenho como o meu, por exemplo, que a gente tem uma planta que é visivelmente tipo, a gente pode fazer esse primeiro completo. Suponhamos que a gente tivesse feito isso aqui completo. Então, eu venho, puxo aqui da esquerda para a direita, seleciono todo mundo. Eu posso ou agrupar isso ou não, vai ficar muito a critério, mas se agrupar também fica mais fácil, que a gente mexe todo mundo, a gente sabe que tá todo mundo igual. Eu vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. É claro que aqui eu tenho a minha platibanda, mas se eu não tivesse, a gente faria dessa forma. Então, vocês vão descer e só dar um Ctrl+C, Ctrl+V e ir descendo, porque aí você tem um pavimento tipo. Então, você entende que você está, na verdade, replicando e vai funcionar super. Então, você faz um completo e desce. Esse passo é muito simples. Feito isso, pessoal, eu vim fazer o meu segundo momento. A lógica é a mesma, a ferramenta é a mesma. Então, vocês podem pegar e fazer de todos, depois agrupar, copiar e colar. Por que eu digo que isso aqui me deu um pouquinho de trabalho? E acho que é importante eu trazer esse ponto para vocês ficarem cientes que vocês vão chegar a bons resultados, mas às vezes vai dar um trabalhinho. Então, eu tive que fazer vidro por vidro. Então, tipo, cada esquadria, porque na verdade eu não posso passar aqui por toda a minha estrutura, porque na verdade não seria a realidade. Quando eu trabalho numa escala mais aproximada, mas por exemplo, aqui eu trabalhei numa escala mais distante e você não consegue ver isso, mas eu fiz um retângulo único nesse caso aqui e me atende também. Então vai depender muito da dimensão que vocês estão trabalhando. E aí, feito isso, eu copiei e colei para todos os demais lugares. Só vim aqui, selecionei outra cor. Então, pego o R novamente, para vocês verem como uma ferramenta já nos ajuda a fazer bastante coisa. A gente vem aqui e coloca transparência. Tem uma outra possibilidade aqui que eu acho bem bacana. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com uma colagem, eu vou trazer isso em outro vídeo, mas aqui eu vou já inserir o assunto, porque de repente, se vocês estão em um período de férias, descanso e estão aprendendo, de repente é algo legal para vocês treinarem. Vocês podem vir aqui e selecionar, porque a gente está aqui como cor, né? Cor de fundo. Quando a gente seleciona aqui, a gente tem cor sólida e gradiente. Então, vocês podem trocar para gradiente, escolher um deles aqui, porque a gente consegue fazer uma alusão ao vidro, né? Então, daria para fazer algo mais estilizado nesse sentido. Quando vocês clicam aqui nesses cursores, vocês podem selecionar as cores que vocês vão trabalhar. Então, se vai ser um cinza claro com azul, aí vocês conseguem mudar também o formato desse gradiente. Eu usei ele para uma situação e eu vou explicar para vocês. E aí, vocês poderiam fazer esse mesmo processo e colocar aqui um sobre e levar para várias e várias regiões. E aí, o que eu acho que é interessante a gente considerar? Eu acho que faz mais sentido quando é um desenho mais aproximado. Se for um desenho que é como esse que eu tô, que ele é um pouco distante, até nesse caso até daria, porque vocês conseguem ver esse detalhe, ó, que ele aparece. Mas se for um desenho muito distante, talvez, como esse aqui, não faz tanta diferença eu ter uma cor sólida com opacidade
de ter um gradiente, que aqui realmente eu consigo já visualizar como que ele ficaria. Mas aí são essas duas possibilidades. Era só copiar e colar, e depois fazer esse mesmo processo de agrupar e copiar e colar até fazer todas as esquadrias. Feito isso, pessoal, aqui eu fiz um segundo ponto. Eu tenho uma textura que traz um estilo de... como que eu vou dizer? Um estilo de tinta, de pintura. Um estilo de pintura, um estilo de tinta. E aí eu trouxe essa textura porque eu queria que a minha representação ela não ficasse assim, somente sólida. Então trouxe a textura. Então vou voltar, dar um Ctrl Z para ela aparecer e vou explicar como que eu fiz. Peguei essa textura, observem bem que o meu desenho, a base dele está bloqueada, porque eu não mexo. Para bloquear, vocês vão selecionar, não lembro se eu mostrei, e vão vir aqui, ó, vai aparecer essa ferramenta que é o cadeado, então a gente vai bloquear ela. Aí eu venho aqui, seleciona a imagem que eu trouxe, ela vai aparecer em uploads para você, se vocês decidirem trabalhar com alguma imagem também, é muito particular, eu sempre oriento, porque eu acho que texturas ajudam, mas se você achar que não faz sentido, não tem nenhum problema. Então venho aqui, ela vai vir assim, vou desprender para vocês entenderem, vou desprender ela do fundo, possivelmente ela vai vir assim, aí eu venho, reposiciono da forma como eu acho que vai ser mais interessante, clico com o botão direito do mouse, venho aqui em camada, enviar para trás, ou você pode vir aqui em camada e substituir plano de fundo, mas eu costumo colocar enviar para trás porque é um hábito. Vou vir aqui e colocar em opacidade 30, transparência de 30%. De 30, né? E aí tá feito, aqui é muito tranquilo. Por fim, eu optei por fazer algumas coisas a mais. Que coisas são essas? Primeira coisa que eu fiz aqui, colocando em perspectiva, eu puxei essas linhas para colocar qual é o meu pé direito, que eu acho que é uma informação muito crucial quando a gente está falando em cortes, né? É uma das coisas que a gente vai analisar. Então, como que eu faço isso aqui? Eu vou dar um comando L, e aí eu peguei a linha. Se eu vier aqui, estilo do traço, eu consigo mudar e colocar nessas várias configurações possíveis e mudar a espessura. Então, basicamente foi isso. Eu escolhi uma tipologia e depois posicionei elas. Para você diminuir, girar, é só segurar no vértice, é muito igual ao que eu já mostrei em outros vídeos. E aí a gente reposiciona. Coloquei isso em cada um dos pavimentos e criei essa simbologia, que não é a simbologia padrão que a gente vê na NBR, foi só para representar mesmo. Acho que é importante eu falar isso para vocês, que caso vocês tenham que responder a NBR, não considerem essa tipologia, busquem lá, que lá vocês vão ter a tipologia certinha. Então aqui o que eu fiz foi pegar e fazer um triângulo, então eu digito R, eu sempre pego como R ou C, porque são os que eu gravo mais. Eu venho aqui em editar, seleciono o triângulo, vou diminuindo aqui da forma como for interessante, venho, mudo a cor e trabalho com uma ferramenta de linha, novamente, vamos supor aqui que eu dou um Ctrl C, um Ctrl Z nessa linha aqui mesmo. Venho aqui no estilo, mudo para contínua, porque eu preciso que seja, e depois de fazer isso, eu repliquei isso aqui para todo mundo, agrupei, selecionei os dois, né, agrupo, e mudo o tamanho. Depois reposicionei com Ctrl C e Ctrl V, infinitamente, o suficiente para todos os pavimentos, e puxei uma ferramenta de T, que é o texto, e simplesmente digitei qual que era esse nível, mais 972, enfim, aí você vem, 972 metros. É bem simples. E para copiar e colar é a mesma lógica do Ctrl C, Ctrl V, e puxa ele, que ele já vai mover, ele já vai entender que você está movendo. Ou vai aparecer aqui essa ferramenta, ó, aqui é mover, e esse outro aqui é rotacionar. Fiz isso para todo mundo e cheguei nesse resultado aqui inicial. O que mais eu fiz aqui que eu acho que vocês podem trabalhar se fizer sentido? Coloquei algumas calungas e algumas vegetações que são do nosso pack aqui do estúdio, o inicial, e reposicionei eles aqui. Mas aí isso aqui é bem simples, vocês conseguem achar silhuetas em elementos também, vocês podem buscar aqui em elementos, busca silhueta, vai aparecer, ou então pessoas ou vegetações, vão aparecer várias possibilidades, vocês podem escolher. E puxei aqui, pessoal, algo que remeteria a uma iluminação. Eu vou aumentar aqui só para vocês terem uma noção. Olha só, fica dessa forma aqui. Vou voltar e vou explicar o que eu fiz. É como se eu pegasse um retângulo, vou fazer um do zero com vocês, só para vocês entenderem como que é esse processo. É como se eu digitasse um R, vou dar um R aqui,
Aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui no editar e vou selecionar um trapézio. Preciso de um trapézio. Vou colocar esse aqui que já tá no ponto que eu quero. Eu convencionei que seria um trapézio. Se vocês tiverem outra direção, outra necessidade, vocês podem trocar isso daqui, não tem nenhum problema. Venho aqui, seleciono aqui dentro desse mais e troco aqui para gradiente, como eu já mostrei, e seleciono esse modelo aqui, que esse é o melhor, eu acho, que a gente consegue ter uma noção. Esses dois aqui dá para fazer. Que aí a gente tá vendo que aqui começa na cor mais escura, então vamos supor que, na verdade, eu queira trabalhar com essa tonalidade. E ali eu vou para uma cor mais clara, então vou voltar aqui, lá no amarelo mesmo, e trazer uma cor mais clara. E aí fica dessa forma aqui, só que para não ficar algo muito grosseiro, eu ainda diminuí a opacidade. Aí vocês podem diminuir aqui o tanto que for necessário e fazer isso para as áreas que vocês entenderem que estão com a luminária acesa. Para além disso, eu puxei retângulos aqui para a gente formar essas paredes, que seriam de fato as cores e texturas. Teriam outras coisas que eu poderia colocar aqui, mas para esse momento já é suficiente. Puxei um R aqui e puxei uma alusão a uma edificação, que é um bloco que estaria ali. A gente pode, na verdade, até trazer ele para cá, porque o que a gente tem aqui? A gente tem que entender que a gente está dentro de um contexto. E aí, por isso que seria bacana a gente trazer essas construções que ajudam a gente a ver um pouco melhor tudo isso. E aí, para além dessa edificação, vou aproximar para ver, porque acho que ela subiu um pouquinho. Eu também trouxe uma alusão a um sol. Essa aqui é a coisa mais fácil do mundo de se fazer. A gente vai dar um C, um círculo. E depois disso, a gente pega esse mesmo círculo, dá um Ctrl C, Ctrl V e diminui a opacidade do segundo, ó, que é como se ficasse um sombreadozinho. É uma alusão, é literalmente uma alusão. Vou apagar e trouxe esse bloquinho aqui também, que é do nosso pack. Por fim, coloquei aqui uma legenda, corte AA, sem escala. Na verdade, eu devia até colocar aqui um corte aproximado, porque ele não é o corte completo é esse daqui. Mas corte AA, a gente deixa assim por enquanto. E aqui, para fazer essa representação, foi somente uma linha. É muito simples, pessoal. Aqui também só um retângulo. E aí eu queria mostrar para vocês o que a gente consegue fazer aqui, enquanto representação, para melhorar essas questões. E aí, o que eu queria colocar? Se você já consegue, por exemplo, no meu caso, eu já consigo trazer essas achuras lá do meu desenho técnico. O que então eu poderia fazer aqui para melhorar, que eu acho que talvez seja mais legal de colocar aqui? Eu acho que calungas, dependendo do tipo, se você tiver, por exemplo, uma intenção de ter uma identidade visual mais própria do seu desenho técnico, das suas representações, colocar aqui vai ser mais fácil. Aqui ou em outro programa que vocês forem trabalhar para fazer prancha, se você vai entregar como prancha, ou para fazer apresentação, se a sua entrega vai ser uma apresentação de slides, enfim. Acho que calunga compensa colocar nessa pós-produção. Vegetação também, se for dentro de um pack específico, acho que compensa aqui. E o background de modo geral. Outra coisa que eu queria mencionar, na verdade uma última coisa, é que eu tô sempre falando de comando. Aí vocês podem pensar, nossa, mas o meu teclado não funciona. E aí, não dá para fazer? Dá para fazer, vocês vão vir aqui em elementos. Em elementos vocês vão achar formas. E aí vai aparecer todas essas formas que vêm assim direto. E é tal como as outras questões, moldura, seta, quadrado, enfim, todas essas possibilidades que a gente tem aqui, a gente consegue, tudo que eu digito, a gente consegue achar aqui também do lado, tá, pessoal? Dito isso, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Esse corte é desse projeto aqui, que é o projeto que a gente está trabalhando na nossa oficina, que a gente vai adaptar, já falei em outro vídeo aqui. E lá eu nem trabalhei nessa representação gráfica, eu quis trazer aqui para mostrar para vocês nesse contexto. Se você ficou até agora, se você gostou, se te ajudou a entender algumas possibilidades, me conta nos comentários. Não deixa de curtir, de se inscrever, de compartilhar com pessoas que possam se interessar. Dito isso, é isso. Como sempre, vamos juntos, vamos longe. Até a próxima e tchau, tchau, pessoal.